Você já começou algo com muitas certezas, muita empolgação, muita convicção e de repente em poucos dias perdeu o entusiasmo? Perdeu a graça? E aí você dizia, dessa vez vai ser diferente, dessa vez vai dar certo, dessa vez eu vou até o final. E de repente veio o medo, a falta de estímulo, a oscilação, o cansaço, a dúvida. Domingo de Ramos também fala sobre isso. Jesus entra em Jerusalém aplaudido, recebido com honra, exaltado pela multidão. E pouco tempo depois, essa mesma multidão não fazia o mesmo. Porque não era apenas sobre eles, é sobre cada um de nós, sobre a própria humanidade em cada ser. Muitas vezes nós fazemos isso com as nossas vidas. Celebramos o começo, nos empolgamos, queremos ir com toda a força, mas não sustentamos o processo. Nós amamos a inspiração, mas recuamos diante da transformação. Nós queremos a entrada triunfal, mas não queremos atravessar a cruz do amadurecimento. E o Domingo de Ramos nos ensina algo profundo, muito especial. Nem toda euforia é da consciência. Às vezes é só uma emoção superficial. Às vezes é só uma projeção, uma alegria inicial de tocar algo novo, de iniciar um projeto, mas sem uma estrutura interna para permanecer, para internalizar, para sustentar. Nós podemos entender essa época a partir de algumas tradições antigas, como o judaísmo, a cabala e algumas outras, que esse é o início da correção da alma. É um momento em que, como diria Jung, o self começa a se aproximar da consciência e a personalidade entra no caminho da individuação. Ou seja, você começa a pôr luz na sua sombra e a reconhecer o seu ser integral. É como se a gente abrisse o peito com uma expansão no coração, ainda instável, ainda não enraizada, mas ainda sem base suficiente para sustentar aquilo que abriu. Para isso a gente tem que ter todo um preparo físico e estrutural. O Domingo de Ramos é o início de um processo, a entrada da verdade em Jerusalém interior. É quando algo sagrado entra na sociedade psíquica e a alma percebe, agora sim, a minha missão, a minha vida começou. Mas começou o quê? Começou o confronto entre aparência e verdade, profundidade e superficialidade, entre entusiasmo e fidelidade, aplauso e entrega real, entre a imagem espiritual e a transformação concreta. E nós vamos mergulhar nisso de uma maneira um pouco diferente hoje. E vamos compreender que existem começos que parecem muito impactantes, muito fortes, mas são frágeis. Porque o verdadeiro começo é quando você está em equilíbrio, num estado comum e tranquilo. Não é naquele momento de intensidade. É a permanência. Em Mateus, como eu disse, capítulo 21, versículo 1 a 11, fala o seguinte: E quando se aproximaram de Jerusalém, chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras. Enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta, está presa, e um jumentinho com ela. Desprendei-a e a trazei. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor os amister, e logo os enviará. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Dizei à filha de Sião: Eis que o teu rei aí te vem, manso e assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de um animal de carga. E indo os discípulos e fazendo como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. E sobre eles puseram os vestidos, as vestes, os mantos, e fizeram-no assentar em cima. E
muitíssima gente estendia mantos, vestes e ramos por toda a rua, pelo caminho, e espalhavam mais ainda pelo caminho. E a multidão, tantos que iam adiante, quantos que vinham e seguiam, clamava dizendo: Hosana, o Filho de Deus, Hosana, Hosana nas alturas. E entrando em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e disse: quem é este? E a multidão dizia: este é Jesus, o profeta de Nazaré, de Galileia. Percebem como as metáforas bíblicas falam da nossa própria jornada interior, como é profundo? Quando se aproximaram de Jerusalém, aí a gente já começa a perceber que realmente nada começa de supetão. Tudo precisa de uma aproximação, de um caminho, de um ajuste. Aproximar significa ir chegando perto e alcançando. Antes da entrada, a aproximação. O processo profundo não precisa de palco. Ele começa antes, invisível, no campo. Na psicologia profunda, ante uma grande mudança, algo se move internamente no invisível. Os astros se movem e a gente não percebe. E a alma se aproxima do ponto de virada antes da mente poder entender. A vida de cada um é exatamente assim. Antes de qualquer decisão importante, antes de uma cura, antes de uma ruptura, antes de um despertar ou de uma expansão, de uma grande virada de vida, você se aproxima da sua Jerusalém. Esse símbolo, essa representação do centro, do eixo, do ponto de encontro, do ponto interno e sagrado, o núcleo da consciência, onde a verdade é revelada. O seu centro psíquico que está ali mostrando realmente o que você pensa, o que você já é. É também a aproximação da retificação. É como se o seu corpo começasse a sentir, sabe, que vem algo grande, como se você começasse a ter esse preparo. E às vezes até a gente treme, o coração acelera, a gente pode contrair ou expandir, a respiração muda. Betfagé é uma região de passagem, é um limiar. E a gente sempre está passando, Nós vivemos uma eterna travessia. Tem aquela música que eu acho linda, que é mande notícias do mundo de lá, diz quem fica. Me dê um abraço, venha me apertar, estou chegando. Coisa que eu gosto é de viver sem engano. Por quê? Porque a vida vai e vem, nós estamos entre territórios, entre identidades, entre versões, entre mundos, entre céu e terra, entre bem e o mal, entre luz e sombra, entre certo e errado, entre faço e penso. E é por isso que muitas pessoas, quando estão muito próximas a essa Jerusalém interna, desistem. Porque o limiar é desconfortável, é ter que olhar, é ter que pensar, é ter que fazer diferente. Então, quando você sente que algo antigo, que não serve mais, ainda está ali, te prende, mas o novo ainda não te trouxe com total potência e verdade, você fica desconfortável. E aí vem o Monte das Oliveiras, A oliveira, ela significa unção, consagração, profundidade, antiguidade. E o monte, ele é a elevação da consciência. Então, o Monte das Oliveiras. Então, lá no alto eu me unjo, eu me conecto com o sagrado. Eu tenho que sair daqui, da terra, do que eu tenho de conexão com o agora, para me elevar. Então, eu tenho que encontrar um ponto para essa unção. O processo pode vir depois do caos, mas não no caos. Ele começa sempre a partir de uma convocação interior que talvez promova o caos para que você consiga sair daquele ponto. Antes de enfrentar o concreto, a gente trabalha no sutil. Antes do movimento profundo, a gente tem que ter presença, respiração, postura, eixo. Aí vem a parte, enviou 2 discípulos. Por que 2, não 1, 3, 5, 12? Porque, simbolicamente, nós estamos falando das polaridades, masculino, feminino, consciente, inconsciente, bom e mal.
matéria e espírito, sentir e agir, pensar e emocionar. E para que o processo aconteça, Jesus envia dois, ou seja, toda grande transformação exige integração, cooperação interna. Mesmo você que possa tentar muito, não é possível atravessar a grande mudança apenas com fé ou apenas com razão, apenas com emoção ou apenas com disciplina, apenas com vontade ou apenas com preciso descansar. Integrar é o que nos permite juntar os saberes e fazer o melhor. É a necessidade do diálogo entre os opostos psíquicos, né? O equilíbrio entre misericórdia e rigor, expansão e contenção. Não basta sentir, é preciso organizar. Essa é a vida prática. Não basta querer, é preciso desejar, é preciso ter estratégia, é preciso sustentar, é preciso realizar. E aí vem, ide à aldeia que está defronte de vós. A aldeia que está diante deles representa aquilo que precisa ser confrontado diante, de frente. O processo espiritual não amadurece no invisível. Ele precisa ir ao encontro da realidade que está à sua frente. Existe algo diante de você que precisa ser visto. Está bem ali, está bem ali. Atrás também, não sei se vocês conseguem ver a fontezinha linda, laguinho. Nós precisamos encontrar a verdade, o medo, a estrutura, a base, a sustentação, o apego, a imaturidade, a repetição, o que quer que seja. Sempre há o que encontrar. Domingo de Ramos não é a fuga, é a entrada no campo onde a luz, o espírito, a alma, o amor encarnam. Encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Olha a simbologia dessa frase. O jumento, ele é um animal de carga. Ele é um animal sem muito valor, né? E também ele tem muita força, muita utilidade, uma capacidade enorme de carregar. Mas ele está amarrado, ele está preso. O jumentinho fala da novidade, do sensível, do que não é treinado, do que não tem maturidade e que precisa do suporte de quem tem experiência. Isso somos nós. Temos a parte antiga, a ancestralidade, a força, a base, o sustento. Temos os valores que aprendemos e às vezes ficamos presos nisso. E tem a parte nova que habita, que nos faz querer ir para frente. Quantas vezes alguém tem potência e fica preso em algo? Há uma vontade imensa de avançar, mas a estrutura emocional ainda se prende a crenças limitantes, a sistemas familiares operando. Quantas vezes o coração se abre, mas o sistema nervoso não responde? Quantas vezes você percebe que você fica até rígido, começa até a adoecer? No corpo, a expansão quer acontecer, mas antes há contenções. E aí vem desprender-a. Esse é um dos verbos mais importantes. Antes de entrar, é preciso soltar, desprender, desamarrar, deixar ir. Não existe entrada sem libertação prévia, sem liberação, sem o consentimento para ir mais longe. Você quer viver algo novo? Então pergunte: o que ainda me prende? A quem estou preso? Qual vínculo interno me imobiliza? Que lealdade inconsciente me sustenta? Qual julgamento? Qual necessidade de aplauso? Qual identidade antiga? E aí a gente vai pensar então no processo de correção, né, que alguns lugares chamam de tikkun, que não é enfeitar o ego, é corrigir o que já está em sombra, que foi reconhecido, desalinhado, e soltar o que mantém a alma cativa. Individualmente, você vira você mesmo acumulando máscaras espirituais, né?
Quer dizer, você não vira você mesmo acumulando essas máscaras, você precisa se libertar delas. Você só se torna você mesmo sem amarras. O Senhor os mister, ou seja, o Senhor necessita deles. Porque isso mostra que todos os seres têm uma missão sagrada. O que parece pequeno, humilde, modesto, simples, sem valor material, tem serventia ao plano maior. Jesus não entra num cavalo de guerra, e ele poderia. Ele entra humilde, com um detalhe que vai direto ao ego. Porque o ego, ele sempre vai querer uma grandiosidade visível. Ele sempre vai querer ser reconhecido, ser visto, ser amado, ser valorizado. Mas o sagrado, ele é simples, manso, comum, discreto, silencioso. Na sua vida, muitas vezes, Deus, o universo, a verdade não chegam em forma de espetáculo, mas chegam com chamado simples: ajuste, disciplina, oportunidade de ajudar, humildade, coerência. E aí vem, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Aqui aparece a dimensão do sentido. Nada aconteceu aleatoriamente, não foi o acaso. Existia algo programado, como são os planos reencarnatórios. Há coerência entre o visível e o invisível, o agora e o eterno, o antes, o agora e o depois, o evento, o advento, o significado. Mostra todo o processo tem um propósito. E as crises não são desordem, elas são revelação, são oportunidades de crescimento e evolução. O momento atual da sua vida talvez esteja cumprindo algo que a sua alma venha pedindo há muito tempo. Eis que o teu rei aí te vem. Não é você que sobe até o rei vem. E isso é tão belo, tão profundo. Há momentos em que a consciência não produz o sagrado, ela o recebe. Algo maior vem ao nosso encontro. E isso, gente, eu estou para falar que é a cada respirar. A gente é que está sempre correndo e não percebe. É como se o self irrompesse na consciência, algo maior do que o ego se apresenta. A luz se aproxima para revelar algo que precisa ser visto, corrigido, amparado, transmutado, transformado. Há fases em que você não busca uma verdade, mas a verdade busca só, vai lá e bate na sua porta. Manso. O verdadeiro poder espiritual não é histérico, não é agressivo, não é impositivo. Ele é manso, calmo, doce, bom, leve, gentil, delicado. Mansidão não é fraqueza, pode até ser vulnerabilidade. Mas na verdade eu gosto de falar que é força sem violência. É autoridade com sabedoria, é presença. Confundir intensidade com verdade, com sou assim, sou intenso, sinto demais. Não, calma. Se conecta com você, que você não vai precisar expandir tudo que você sente. Primeiro traz para você. É energia simplesmente organizada. Não é descarga energética sem direcionamento. Nós não precisamos do barulho. Nós precisamos do equilíbrio. Assentado sobre uma jumenta, a montaria revela o tipo de reinado. Se ele viesse num cavalo de guerra, anunciaria uma dominação externa. A jumenta anuncia a força espiritual, amorosa, reconciliadora, humilde, que direciona e ampara. É um processo interior que não precisa passar por cima de ninguém, nem gritar com ninguém, nem transferir para ninguém a responsabilidade dos sentimentos. A consciência elevada se manifesta em humildade.
em percepção, na vontade de mudar primeiro a si mesmo. Puseram sobre eles seus mantos. Esses mantos, essas vestes, falam da identidade, da dignidade, dessa camada externa. Os discípulos tiram algo de si e colocam a serviço da passagem do bem maior. Não basta admirar, não basta conhecer, é preciso viver, entregar, viver, conviver, ser, praticar, participar. Toda transformação exige presença, entrega. E aí fala, muitíssima gente estendia seus mantos pelo caminho e a multidão celebra a aclamação, a festa, a movimento coletivo, a percepção do sagrado. Mas aparece um ponto delicado. Multidão, coletivo, pode ser só participação em conjunto, não necessariamente convicção. Pode ser estágio emocional, mas nem toda exaltação nasce do entendimento profundo. Às vezes nasce de uma projeção, de uma contaminação coletiva, de um desejo inconsciente coletivo de salvação. A massa facilmente sempre projeta no outro aquilo que não elabora em si mesmo. Hoje ama, amanhã odeia. E assim é, né? Hoje exalta, amanhã abandona. Hoje é tudo, amanhã é nada. É como se a pessoa, o indivíduo, o ser humano, tivesse que ser sempre um estado de elevação. Domingo de Ramos também é um alerta. Não confunda elogio com aliança. Não confunda palavra firme, às vezes até uma bronca, com falta de amor. Outros cortavam ramos de árvores. Os ramos, né? A honra, a recepção, a celebração, a capacidade de crescer, de evoluir, de se expandir, de alcançar tantas coisas. Toda celebração do sagrado e mudança profunda implica em rupturas. Então algo precisa ser tirado de sua árvore, de sua origem, e ser colocado diante da passagem do sagrado. Não, às vezes eu preciso cortar hábitos, pessoas, automatismos, vaidades, indisciplina, para preparar um caminho verdadeiro de crescimento. Então o ramo aqui não é sobre festa, é oferta. E aí fala, Hosana, Hosana. Hosana, salva-nos agora, socorre-nos, vem salvar. É um louvor, também conhecido como clamor. É muito humano. As pessoas celebram, mas no fundo, o que elas querem é me socorre, me salva, me ajuda, me tira da dor que eu estou vivendo, do desalinho que eu estou vivendo. E a gente faz isso o tempo inteiro. Quantas não são as pessoas que fazem uma caridade e que falam assim, não, eu sou desapegada, eu dou tudo, por isso eu sempre recebo mais. Entende? Tem uma coisa aí meio subentendida. A gente sempre vai fazer qualquer coisa em nosso benefício. Nós somos egoístas, né? A gente acha que no entusiasmo a gente vai resolver nossa dor. Mas o problema é que a salvação é sempre um processo. Não é solução mágica, não é alguém que vem aqui e te tira, né, tira com a mão. É você que enfia a mão, cava e trabalha. E aí vem ao filho de Davi. É um título remetente a uma linhagem, a uma promessa, é uma legitimidade, é um destino. E é um reconhecimento de que Jesus então é messiânico, né? Isso a gente pode entender como o reconhecimento de que ali realmente há algo maior, algo mais imponente, algo mais forte, algo com mais, né, mais profundidade. O que não significa totalmente integração. Às vezes a gente reconhece verdade, mas não consegue incorporar. A gente sabe o que tem que ser feito, mas não consegue sustentar. E muitas vezes a gente sente o chamado, mas acaba voltando a um padrão. Aí vem, bendito o que vem em nome do Senhor.
Essa é a presença autêntica que se diferencia da presença narcísica. Vir em nome do Senhor não é vir em nome do ego, não é vir em nome da vaidade, não é vir em nome da aprovação. E aqui, especialmente, somos tocados. Por quê? Qualquer caminho legitimado espiritualmente, o que entra em Jerusalém não é personagem, não é casca, é só a verdade, a sua verdade, o que é inteiro em você, o que é sagrado. E aí, entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou. Quando a verdade entra, a mente, a estrutura, o que conhecemos, o que é antigo, o sistema interno, tudo isso se agita. Tudo isso quer encontrar esse novo lugar e quer entender essa direção. As defesas, a persona, os medos, as contradições, tudo se agita internamente. Por isso que toda transformação real, ela demora um pouquinho a gerar paz. Porque primeiro vem o caos para depois vir a luz e a organização. Quando a energia começa a circular de verdade, o corpo nem sempre relaxa logo. Às vezes ele vai mostrar a sua instabilidade, aumentar a sua ansiedade, sua inquietude, os pensamentos divagam. Olha que interessante. Então, se a sua Jerusalém interna ficou agitada, não é fracasso. É algo verdadeiro que entrou. É uma luz chegando. E você vai perguntar, quem é este? Quem sou eu? Quem eu fui? Quem eu sou e quem eu estou me tornando? E não precisa responder. Deixa chegar, deixa aprofundar, deixa estar. Deixa crescer, deixa nascer, deixa transcender. A gente sabe quem é o nosso eu verdadeiro quando a gente está sozinho. Quando a gente vive, pensa, fala, sente e age. E ninguém pode saber quem a gente é. É o momento em que a consciência discerne luz e casca, essência e aparência. É quando o início deixa de ser emoção, empolgação, impulso e se torna profundidade e verdade. Então este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. A multidão responde com uma definição possível, ainda assim parcial. Também é importante, muitas vezes, diante do sagrado, damos definições apressadas. Nomeamos o que não compreendemos. Queremos racionalizar o que não é possível porque é do sentir. E a gente faz isso demais com os nossos processos. É uma fase, é cansaço, é ansiedade, é desgaste, é luto, é empolgação, isso passa, é só, né? O é só. E aí, pode ser, na verdade, uma entrada sagrada. O começo de uma grande travessia que você está desprezando, que você está desperdiçando na sua vida. E se a gente pensar, né, lá nas tradições mais antigas, como esse processo de correção interna, reparo, alinhamento, reajuste, como a entrada da luz tocando o centro da nossa escuridão. Não para agradar, mas para reconhecer, ajustar e fazer crescer e ir além. Reorganizando toda uma estrutura. Porque toda correção começa por um paradoxo. A luz com mansidão entra
E a presença pode provocar crise, sombra. Mas muita gente acha que quando Deus entra, tudo fica imediatamente confortável. E não é assim. Às vezes, primeiramente, a gente vai ter que reconhecer a desordem. E Domingo de Ramos é o início do processo em que a verdade entra nessa cidade e expõe o que não está alinhado, o que precisa ser corrigido, o que está completamente inadequado. A entrada, como começo de individuação, como uma imagem de self se aproximando do centro da consciência. Multidão, como representação de conteúdos psíquicos coletivos, emoções, complexos, projeções. A cidade representando um sistema organizado do ego. O alvoroço, o efeito da irrupção de algo maior do que o eu habitual. A princípio, a psique aclama, há entusiasmo, há fascínio, mas depois vem a prova. O ego consegue sustentar a presença do self ou vai recuar. Isso acontece em toda a jornada. No começo, a pessoa se encanta com a verdade. Isso acontece muito em terapia. A pessoa empolga. Mas quando ela percebe que precisa pagar um preço para isso, aí ela desiste. Se a gente fizer uma leitura bioenergética, o coração abre. É uma abertura do peito, há uma expansão, mas para isso há uma mobilização do campo interno cardíaco, da emoção, da segurança, da elevação, da musculatura, da postura, da base física estar bem enraizada e direcionada. É como quando alguém vive um insight, ele é profundo, aí a pessoa chora, sente, se abre, mas ela não tem essa base, esse aterramento para sustentar. Então, ela vai oscilar. É muito comum as pessoas começarem com experiências altas, profundas e de repente, deixa isso para lá, não quero me encher o saco. Porque faltou. Faltou espírito, faltou corpo, faltou tudo. Domingo de Ramos te fala, não basta abrir o peito. É preciso ter preparo no corpo todo, até nas pernas. E ouvir essa verdade pode ser bem dolorosa, se você realmente aprofundar nessa interpretação. Nem todo começo é consciência, às vezes é só entusiasmo.